A gente fala agora de avião, porque com uma grande oferta de passagens aéreas baratinhas, facilidades de compra, muita gente está sim viajando de avião pela primeira vez. E é claro, é comum as pessoas terem muitas dúvidas, tanto na hora de comprar a passagem, como na hora de embarcar, de subir no avião, enfim, de viajar. Por isso é muito importante que os passageiros se informem com antecedência para evitar problemas, principalmente aqueles que podem gerar um gasto maior. No fim do ano passado, Fleberson ganhou uma passagem aérea para Salvador e não conseguiu viajar. Ele queria visitar a família, que não vê há 6 anos. Hoje ele foi ao aeroporto de Congonhas para buscar informações. Você tem direito a passagem ou reembolso da passagem? Tem que pagar uma taxa de no-show de R$90 de não comparecimento. Aí remarcaria o seu voo pro próximo. O diretor de comunicações de uma empresa aérea lembra que para casos como o de Fleberson, é importante o passageiro ficar atento ao prazo de remarcação. Caso ele não apareça, não possa viajar, ele tem até 1 ano para remarcar ou pedir reembolso. O posto de venda de passagens aéreas montado na estação Sé do metrô está sempre lotado desses passageiros de primeira viagem. Quanto que eu posso levar de bagagem? O passageiro pode despachar 23 quilos de bagagem, até 23 quilos de bagagem. Mais do que isso, ele vai pagar uma taxa. Então, muita gente que está começando a viajar de avião pela primeira vez, traz muita bagagem. E aí acaba pagando mais de excesso de bagagem do que pelo preço da passagem. Qual o tempo que eu tenho que chegar de antecedência para viajar? É bom você chegar com 1 hora de antecedência, porque aí você faz o seu check-in com tranquilidade, despacha a sua bagagem, você tem tempo para entrar no avião certinho. Às vezes 1 hora não dá, viu? Porque do jeito que está a fila, aquela fila do raio-x no aeroporto de Congonhas, leva muito mais tempo. Para esclarecer as dúvidas que vários passageiros têm, só os de primeira viagem, a gente convidou aqui o advogado Anis Kfouri. Doutor Anis é especialista em direito do consumidor e conversa agora aqui com a gente ao vivo no estúdio. Doutor, boa tarde, obrigado pela presença do senhor. Bom, a gente mostrou na reportagem o caso da empresa aérea que cobra uma taxa quando a pessoa deixa de viajar e quer remarcar a passagem. Isso é correto? A empresa pode fazer isso? Então, o primeiro cuidado, César, que o consumidor tem que ter é se ele sabe que não vai poder comparecer no dia da passagem antes disso acontecer, que é o chamado no-show, ou seja, você não apareceu e você paga uma multa. E essa multa pode ser maior, às vezes, do que o valor da passagem que foi comprada em promoção. Então, o ideal é que antecipadamente você já ligue para a companhia e remarque o seu bilhete, para não ter que pagar essa tarifa. E um outro cuidado com relação à fila, que ele comentou, se você chegar no aeroporto faltando 30 minutos ou menos, o ideal é que você nem entre na fila. Já informe a um operador lá da companhia aérea que você está marcado para aquele voo. Porque se você entrar na fila, você vai ter o encerramento do voo e você vai perder a sua vaga e, além de ter que remarcar, pagar a tarifa depois do embarque. Agora, doutor, a gente tem visto essas promoções super tentadoras, né? Principalmente na internet. E é por isso que milhares, milhões de pessoas estão se aproveitando, comprando essas passagens mais baratas e deixando de viajar de ônibus. Agora, essas passagens baratinhas, elas têm uma série de pegadinhas, não tem? Exatamente. Quer dizer, se você quiser remarcar, não pode. Se você quiser mudar o voo, não pode. Aí tem uma série de taxas que estão implicadas nisso. Acho que era importante o senhor falar desses cuidados também, né? César, você falou um ponto importante, porque as pessoas, quando a oferta é muito grande, a gente deve desconfiar, né? Todo mundo, quando ganha muito, tem que tomar cuidado. E o cuidado principal é saber quais são as condições que você está negociando naquele momento. Quando o passageiro compra pela primeira vez, ele fica com vergonha de perguntar. E por conta disso, ele acaba assinando qualquer coisa e pagando. Perguntas importantes. Qual é o local de destino? Qual é o local do aeroporto que você vai chegar? Porque às vezes você embarca próximo à sua residência, mas chega num aeroporto que não fica no centro da cidade, fica mais afastado, e aquela suposta economia você acaba gastando de táxi. Um outro ponto é a taxa de embarque. Quanto que é o valor da passagem? E os aeroportos também cobram uma taxa de embarque pela utilização do aeroporto. É importante ver também quanto que está incluso nisso. E a possibilidade de remarcar, porque para aquele voo, naquele horário, você paga uma taxa. Se você quiser remarcar para um outro horário, a taxa mais do que dobra muitas vezes. É maior do que o preço do bilhete que você pagou na promoção, né? Maior do que o preço do bilhete. Quer dizer, as promoções são boas, é que você tem que tomar cuidado para, enfim, não acabar não sendo prejudicado, né? É como a dona de casa faz quando ela vai naquela banca de promoção e ela tem que achar várias peças. Tem peças com defeito, tem peças boas. Tem que saber escolher para aproveitar a promoção. Agora, doutor, tem uma situação que tem acontecido com frequência, principalmente nos aeroportos de São Paulo, aeroporto de Congonhas, que vive lotado, que é o seguinte: você compra o seu bilhete, faz o check-in, quando você vai chegar no portão para embarcar, o portão mudou.
E às vezes o portão muda toda hora e você não sabe exatamente em que portão que está o avião que você vai pegar. E muita gente acaba perdendo o voo. Como é que faz o consumidor? Ele tem direito de ter essa passagem de volta? Ele tem direito de ter algum benefício da companhia aérea por essa confusão de troca de portões? Sem dúvida, César. Isso é muito comum mesmo. Portão 1, às vezes lá no portão 15, você tem que atravessar o aeroporto em 3 minutos. É quase recorde de São Silvestre. É impossível. Comprovado isso daí, você tem direito a remarcar a passagem, além do que você tem direito à indenização. Se porventura você tinha uma reunião naquele horário e você perdeu a reunião por conta disso, os prejuízos que você sofreu, você pode cobrar da companhia. Mais ainda, se você tinha que fazer esse voo para, com base nele, pegar um outro avião em outro destino e perdeu esse outro voo, você também tem direito ao ressarcimento desse segundo voo. Então, sempre que a companhia causar um prejuízo ao consumidor, ela tem a obrigação, não apenas de promover o reembarque dele no voo seguinte, ou transferir o bilhete para uma outra companhia, além de arcar com todos os prejuízos. Doutor, uma outra questão interessante, só para a gente terminar, quer dizer, se a pessoa não quer mais viajar, por algum motivo de família, enfim, saúde, qualquer problema pessoal, ela tem direito de ter o reembolso da taxa do bilhete que ela comprou? Quanto tempo que a empresa tem que devolver esse dinheiro? Como é que funciona isso? E é importante a gente saber. Tá. Isso vale por 1 ano o bilhete. Você tem a possibilidade, sim, de pegar o dinheiro de volta. Um grande problema que eu tenho dito é o problema de entender o custo da passagem aérea, porque não é claro ao consumidor, embora o Código de Defesa do Consumidor diga claramente que a gente tem que saber previamente o preço, quando você liga para a agência de viagem, a cada momento o preço voa. Então nós não temos uma tabela, isso é muito prejudicial ao consumidor. Mas se você comprou um bilhete, você pode pedir o ressarcimento dele e as empresas têm que devolver exatamente o valor do que foi pago. Doutor, olha, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui no SPTV. Obrigado pelas informações. De fato, hoje os aeroportos estão mais movimentados que as rodoviárias e cada dia mais a gente vai ter que falar sobre esse assunto aqui no SPTV. Prazer, parabéns e pelo trabalho. Obrigado, doutor. Muito obrigado.